Boa tarde a todos. Eu sou aluna do curso de mestrado aqui da Faculdade de Ciências Jurídicas Ambientais, como também faço parte do grupo Os Novos Desafios do Direito Internacional Econômico, que esse grupo ele faz parte do CEDIS e... Sim. E esse tema foi tratado num grupo de pesquisa, resultado do artigo sobre esse tema. E é uma honra estar aqui falando na faculdade em que faço parte e cumprimento os colegas desse painel e aos senhores e senhoras que estão aqui presentes. Esse artigo, esse tema, foi proposto no grupo de pesquisa diante do clamor das controvérsias que o acordo está ocasionando diante do princípio da precaução em referência à proteção ambiental. Em virtude de novas conjugações do comércio internacional, como o acordo do CETA, alicerçado com objetivos de parcerias fortalecidas de relações econômicas e comerciais através da eliminação de barreiras e, logicamente, estruturadas e alicerçadas no desenvolvimento econômico. E, pelo que é visto no próprio documento, que eu vou passar adiante, fundado também no desenvolvimento sustentável. Então, diante desse acordo, surgem as implicações da sociedade civil de alguns estados a respeito desse documento, se esse acordo será favorável, quais são as implicações, as preocupações em termos socioambientais e de que forma o princípio da precaução vem se comportando metodologicamente nesse acordo. Irei ser breve na minha apresentação, será por 3 tópicos. O primeiro sobre a consideração sobre o desenvolvimento sustentável no CETA, o próximo, a aplicação do princípio da precaução e a proibição do retrocesso ambiental. Só quero ressaltar que, no momento dessa apresentação, não vai ser o objeto, tratar sobre as medidas sanitárias, fitossanitárias e das OGMs, que será numa próxima oportunidade, irei trabalhar mais sobre essas questões. As considerações sobre o desenvolvimento sustentável. Sabemos que é uma nova postura ética, presente em vários documentos, em várias empresas, empreendimentos, faculdades, escolas, e sempre levantado essas questões dos pilares do desenvolvimento sustentável, como a colega Milena falou, que a proteção, o desenvolvimento social e econômico diante da proteção ambiental. Esse princípio, ele é fundado no CETA, quer dizer, o princípio é aplicado nas prerrogativas do acordo, porém, o princípio, infelizmente, ele tem dupla face. Não sei se vocês sabem dessa informação, porque esse princípio tanto serve para fundamentar as questões da proteção ambiental, em termos de desenvolvimento econômico e social, como serve como mecanismo para o desenvolvimento econômico. E a questão ambiental, de certa forma, fica engavetada. No acordo do CETA, percebemos o princípio de desenvolvimento sustentável no preâmbulo, que reafirma o empenho de promover o desenvolvimento sustentável e a evolução do comércio internacional de forma de contribuir para o desenvolvimento sustentável nas dimensões econômica, social e ambiental, e um capítulo próprio, que é o capítulo 22, sobre comércio e desenvolvimento. Eu enxergo esse capítulo, ele coloca todas as diretrizes referentes ao desenvolvimento sustentável e vejo como um capítulo introdutório. Por que introdutório? Porque ele introduz as questões sociais, econômicas, tanto no capítulo 23, que é referente a comércio e trabalho, que trata mais das questões sociais e também ambientais incluídas, e o capítulo 24, sobre comércio e ambiente. A aplicação do princípio da precaução. Esse princípio ele tem muitas polêmicas, ele está nos movimentos da sociedade civil diante do acordo do CETA, e é um princípio que ele surgiu na Alemanha, no ano de 1974, diante de uma lei federal sobre emissões, e ele ganhou força doutrinária a partir da década de 90 e apareceu nos instrumentos
internacionais, como a Convenção de 1992, da Declaração do Rio, e na Convenção Biológica da Diversidade Biológica. Esse princípio ele é aplicado de forma transversal, certo? E ele é multidisciplinar. Por que é multidisciplinar? Porque ele tanto está aplicado na parte ambiental, como na questão de saúde pública, segurança, família, o comércio internacional na OMC é um dos princípios fundantes, e também no direito financeiro. Existem distinções e semelhanças entre o princípio da prevenção e precaução. Os próprios juristas há confusões em termos desses dois princípios. As semelhanças que são princípios irmãos e têm a mesma ferramenta e o mesmo objetivo, que é o gerenciamento de risco e a proteção do ambiente. E antecipar a ocorrência desses riscos ambientais. Então, se monta cenários e vê até que ponto certo ato vai ocasionar o ambiente. O princípio da prevenção, a distinção é a metodologia. O princípio da prevenção tem por controlar riscos já comprovados. E o da precaução intervém em situações de risco graves, hipotéticos e potenciais, e a incerteza científica, porque não sabe a dimensão de que esse dano, esse risco dessa atuação pode ocasionar. Porém, o princípio da precaução, ele tem responsabilidade com o futuro, tem como fonte o desenvolvimento científico, ele estimula o desenvolvimento científico e também a questão do ônus da prova. Quem for instituir um empreendimento irá ter que provar os impactos daquele empreendimento pode ocasionar. Então, uma pessoa média, como eu, por exemplo, eu não tenho como definir um risco ambiental que uma empresa pode ocasionar. Então, a empresa é que tem essa questão de provar até que ponto essa sua atuação pode ocasionar o ambiente. O princípio da precaução na União Europeia, ele está presente no Tratado de Funcionamento da União Europeia. Ele é considerado como princípio geral e fundante. Por quê? Ele vem sendo utilizado e aparecendo com grande força em vários documentos da União Europeia, várias jurisprudência e vários casos das políticas europeias no caso do ambiente. Desculpe. A comunicação relativa ao princípio da precaução de 2000, ela apresenta todas as diretrizes de funcionamento e aplicação da precaução. Então, a própria comissão, ela preparou um documento que explica todo o funcionamento do princípio. A abordagem da precaução é mais ou menos dessas três linhas. Primeiro se faz a avaliação do risco, com a avaliação científica, depois a gestão do risco, que é o fator principal, em que vai se pegar todos esses dados científicos e vai verificar se deve ou não atuar. E verificar se esse risco é aceitável na sociedade, né? Avisa na sociedade de que forma pode ser aplicado determinado ato. Só a citação da doutora Alexandra Aragão, muito importante, é que um projeto grande, que é o caso do CETA, que usa muitos recursos naturais, que produz muitos resíduos, que gera muita poluição, que utiliza substâncias e tecnologias perigosas e que se situa junto às instalações semelhantes, será sempre um projeto muito incômodo, em termos de impactos ambientais, independentemente da sua localização. Se alguns dos impactos forem certos, podem ser convocados ao princípio da precaução. O princípio da precaução no CETA ele não aparece de forma explícita. Utiliza mais o mecanismo do princípio da prevenção. A exemplo, no capítulo 24, que é o de comércio e ambiente, o próprio artigo 24.1 aparece de forma expressa o princípio da prevenção. Porém, os elementos prévios do princípio da precaução aparecem de forma explícita. Então, implícita, que eu posso dizer? Explícita em termos dos princípios, mas só que o princípio da precaução em si não aparece. Por exemplo, a avaliação de risco, que é um dos fatores do princípio da precaução, aparece no artigo 22.3, que dispõe sobre a avaliação de impactos potenciais. No artigo 24.12, que dispõe sobre a avaliação de impactos, porém, destaca a utilização da prevenção. A avaliação de dados científicos, que é outra componente do princípio da precaução, relativa aos riscos
apontamos o artigo 24.8, intitulado para as informações técnicas e científicas. As partes reconhecem que quando existem ameaças de danos graves e irreversíveis, que são características do próprio princípio da precaução, a falta de certeza científica total não deve ser utilizada como motivo para adiar medidas eficazes em termos de custos para evitar a degradação do ambiente. Outro fator também da precaução, outro elemento, é a questão da gestão do risco, ao que é apresentada no artigo 24.3, que define que cada parte tem o direito de definir e regulamentar os níveis de proteção. Por que a proibição do retrocesso ambiental? Esse é um mecanismo das leis que já são estabelecidas, as leis que já são importantes e utilizadas, por exemplo, na União Europeia, não podem retroagir, porque já estão a dar um resultado positivo diante das diretrizes apresentadas. Então, é enxergado a proibição do retrocesso ambiental na manutenção dos níveis de proteção. O artigo 24.5 reconhece que não é adequado encorajar o comércio e investimento através da redução dos níveis de proteção. Então, os níveis de proteção já estabelecidos, eles não vão diminuir para incentivar o investimento diante do CETA. E o tópico 2 também, nenhuma parte pode renunciar, outra forma prevê derrogações, nem oferecer-se para renunciar, ou de outra forma prevê derrogações à sua legislação ambiental como forma de incentivo ao comércio, ao estabelecimento ou aquisição, expansão ou manutenção do território de investimento. Então, as conclusões que eu posso apresentar, diante da breve análise que eu fiz do CETA, está fundado nos padrões éticos ambientais, porque hoje é muito ecologicamente correto você seguir os padrões ambientais e colocar as medidas ambientais nesses acordos. A presença do princípio da precaução no CETA é de forma implícita e o da prevenção em destaque. Então, o que eu considero é que há uma necessidade de implantar o contexto metodológico do princípio da precaução de forma detalhada e oferecendo mecanismos para estabelecer esses níveis de proteção. E a importância, que é um ponto forte do acordo, que é a proibição do retrocesso ambiental, vista no artigo que não pode se diminuir os níveis de proteção ambiental. Outra questão também que eu considero é a harmonização de normas ambientais entre as partes do acordo do CETA, que implique na proteção, do nível de proteção mais elevado do que já estabelecido. Então, não diminuir e sim melhorar esses níveis de proteção. Obrigada a atenção de todos.